Meus queridos irmãos, vamos iniciar aqui nosso estudo de hoje. Nossa classe, masculinidade, feminilidade e a Bíblia. Parâmetros para interação entre os sexos. Professores, eu, Cláudia e Marcelo. Isso aqui foi o que nós vimos na semana passada. E o que nós vimos? Rapidamente, o objetivo foi levantar as diferenças, a partir do texto de Efésios 5, 21 a 33, as diferenças propositais entre homem e mulher a partir da criação do Senhor. Ele criou homem, criou mulher e criou para que vivam masculinidade e feminilidade conforme o seu plano perfeito. Então, nosso objetivo foi só levantar. Hoje, nosso propósito é pensar, então, sobre autoridade e submissão. E, para isso, o nosso caminho será compreender masculinidade bíblica, feminilidade bíblica, liderança, submissão, autoridade e submissão. Ok? Então, nós vamos começar pedindo a Deus graça, misericórdia, sabedoria, coração aberto, para que entendamos a sua vontade. Quem gostaria de orar por nós, por favor? Que aí eu levo o microfone para que todos ouçamos. Júlio. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, porque nós um dia fomos alcançados pelo Senhor, ó Pai querido, e nós reconhecemos a Tua soberania em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, ó Deus querido, e nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, abra a nossa mente, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, para que possamos vivenciar a Tua palavra, ó Deus, para que possamos espelhar ao mundo, ó Deus, Jesus Cristo, ó Pai querido. Que nós possamos nos aprofundar nesses estudos, ó Deus, que estaremos fazendo na Escola Bíblica Dominical. Estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, ó Pai, que a sociedade tem imposto valores, ó Deus, que não condiz com a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, permanecermos firmes no Senhor, divulgando a Tua palavra, o que Tu tens para nós. Pois é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado, Júlio. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Para o salmista, Deus precisa abrir o seu olho, precisa abrir o seu entendimento, para ele contemplar quão maravilhosa é a lei do Senhor, quão maravilhoso é o plano de Deus, quão maravilhoso é aquilo que Deus escreveu para mim e para você, como Ele planejou, como Ele arquitetou para ser. E pensando especificamente na nossa classe, homem e mulher. A gente pensar como Deus planejou para ser. Como o Júlio orou, temos enfrentado muitas dificuldades, exatamente por causa da deturpação daquilo que Deus criou para ser vivido de forma perfeita, por causa do pecado que adentrou no mundo. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 1. E esse é o texto que a gente vai caminhar aqui rapidamente. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo, mesmo tendo perdido um pouquinho do nosso tempo. No livro Casamento e Família, o autor coloca para a gente que homem e mulher passam por 3 momentos distintos ao longo da história. O primeiro momento é o de perfeita harmonia na criação. Deus criou homem, criou mulher, e eles estavam juntos, vivendo, um completando o outro. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, Gênesis 2, 23. O segundo momento é o da distorção causada por causa do pecado, por causa da queda, por causa da desobediência. E isso provoca crise relacional, hierarquização no relacionamento, e a gente vai ver isso um pouquinho mais profundo.
onde nós lemos em Gênesis 3,16, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E o terceiro momento é o da restauração da intenção perfeita de Deus a partir da vinda de Cristo. O Evangelho que vem para restaurar e nos dar condições de voltar a viver aquilo que Deus preparou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, em Cristo se inicia essa nova humanidade. E nós podemos, então, resgatar o que é ser homem, o que é ser mulher, à luz do início de tudo, quando Deus assim criou. Vou pedir o Cláudio, congela aí, por favor. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ambos têm imagem e semelhança de Deus. A expressão dessa imagem e semelhança de Deus foi categoricamente instituída por Deus para ser manifesta através do homem e através da mulher, através da masculinidade, através da feminilidade. Deus abençoa ambos, ambos dependem de Deus desde o início. Deus precisa dar capacitação a eles de serem fecundos. A expressão Deus os abençoou, abençoar na Bíblia é dar capacidade para ou fazer aquilo que eu não posso fazer, ele dá condições de eu fazer. Então Deus dá para o homem, dá para a mulher condições de serem fecundos, de se multiplicarem, de encher a terra, de sujeitar a terra, de dominar sobre os peixes, ou seja, de cuidar do jardim. E até o alimento Deus precisa dar ao homem e à mulher, verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas. Quem provê a necessidade do ser humano, que já existia, é lógico, é Deus. Desde o início nós somos dependentes de Deus. Daí a gravidade do pecado quando o homem e mulher, Adão e Eva, dizem, nós não queremos viver dependendo de Deus, nós queremos viver a partir da nossa própria autossuficiência, ou pseudo, ou pretensa autossuficiência. Esses dois que possuem glória de Deus, devem viver para mostrar ao mundo quem é Deus, refletir sua natureza santa, seu caráter maravilhoso, perfeito, justo, etc, etc, etc. Muito bem, isso aqui nós já vimos. O que nós precisamos, então, avançar um pouquinho? Se você tiver pergunta, levante a mão, tá? A gente vai avançar um pouquinho para ver, então, o que é detalhado a partir do capítulo 2, porque no primeiro capítulo, isso é resumido pelo autor. Capítulo 2, verso 7, nós vemos que Deus cria primeiro o homem. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso de número 15, Deus dá uma responsabilidade para esse homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eis aí a responsabilidade
dada ao homem, de guardar e cuidar, de exercer liderança, de administrar aquilo que ele recebeu confiadamente da parte do Senhor. Ele tem autoridade da parte daquele que é o dono de todas as coisas para cultivar e guardar. Quando a gente olha para cultivar, rapidamente vem na mente da gente que ele tem que cuidar, que ele tem que estar cuidando da estrutura do jardim, de tudo que envolve habitar naquele jardim. E guardar? Guardar deve nos fazer pensar que existe algum perigo rondando esse jardim. E a gente entende logo a seguir, quando no verso 16 nós lemos: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá liberdade para ele comer de quase todas as árvores, só uma. E é exatamente aquela que é a mais tentadora, como é para mim e para você, quando alguém diz, quando você era criança, você deve, não pode fazer isso, mas você pode fazer pode pegar todos os outros brinquedos. Esse aqui você não pode, aí você quer aquele é o mais legal. Aquele é o mais interessante, é aquele que por ele você vai brigar. Bem, ele recebe a ordem, claramente, do Senhor. Não poderia comer daquela determinada árvore. Quando ele opta por comer dela, capítulo 3, ele está rejeitando a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele está dizendo não à obediência a Deus. Ele está dizendo não a um relacionamento de submissão, de servidão a esse Deus. Ele está dizendo, eu vou andar sozinho. Ok. Antes da gente chegar lá, é criada a mulher, que até aqui não tinha aparecido. Então, verso 18 diz que o Senhor Deus afirma, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Deus cria o homem, dá nome ao homem e dá uma responsabilidade ao homem. Agora Deus pega esse homem e fala para ele dar nome a todos os animais. Dar nome significava que a pessoa tinha autoridade sobre. Quando Deus cria o homem, dá nome ao homem, ele tem autoridade sobre. Quando Adão recebe de Deus a responsabilidade de dar nome, ele está dizendo, eu tenho autoridade sobre. Mas ele está sozinho. Ele percebe que está sozinho. Então, o Senhor Deus, verso 21, fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, quanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O homem percebe que não tem ninguém para compartilhar, porque não existe ninguém como ele, e ele está acima dos animais. Ele percebe que não tem ninguém com a sua natureza, que está sozinho, não tem ninguém no mesmo nível. Então, Deus cria a mulher como sua auxiliadora, alguém que vai completá-lo e os une. Então, no capítulo 2, está detalhado aquilo que resumidamente foi apresentado no capítulo 1. Então, o capítulo 2 diz para nós, o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois para auxiliá-lo ou completá-lo, porque os dois vão trabalhar juntos, por isso o texto diz que os dois se tornam uma só carne. E aí temos a dimensão física, sim, porque o verbo no hebraico traz
a expressão, o significado da união de corpos para a relação sexual, mas não apenas física, porque a relação sexual é muito mais do que um ato físico, é uma união espiritual, e Paulo vai falar sobre isso aos 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12, até o 7, capítulo 7, verso 5, 6, por aí. Então, esse casal está unido por causa do plano de Deus de ter homem e mulher expressando ao mundo quem ele é. Farão isso particularmente, pessoalmente, mas farão isso também como casal, tornando-se uma só carne. E aqui a gente já percebe que Deus tem propósitos específicos para homem e para mulher, ainda que sejam iguais em valor, iguais em dignidade. Ambos possuem imagem e semelhança de Deus. Deus definiu responsabilidades diferentes. O homem vai liderar, a mulher vai auxiliar a essa liderança. O homem tem essa responsabilidade diante de Deus de conduzir esse cultivo e guardar do jardim, e a sua esposa está junto com ele, porque ele não vai dar conta sozinho, ou seja, um completa o outro. Bem, o que acontece, gente? Capítulo 3. Mas, toda vez que você lê um mas, preste atenção. Está falando de algo anterior, chamando a sua atenção para o que virá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, quem criou a serpente foi Deus, disse à mulher: é assim que Deus disse? Questiona a palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eis aqui a nossa maior tentação, nossa maior luta. Nós queremos ser como Deus. Queremos ser como Deus. Isso não mudou. Isso ainda é luta minha e sua. Queremos ser como Deus. No que fazemos com o dinheiro, na forma como lidamos nossos relacionamentos, como queremos que as pessoas sejam iguais a nós, ou como manipulamos, como exploramos, como usurpamos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem. A serpente chega para Eva, seduz Eva, envolve Eva e Eva cai. Eva come do fruto, dá para o seu marido. O que está acontecendo aqui? Eu uso uma expressão que você acaba entendendo, que é matar 2 coelhos com uma cajadada só. O diabo queria fazer o quê? Levar o casal a se desvencilhar da submissão a Deus. Vamos libertar, eu quero libertar, porque libertando, eles desobedecem, desobedecendo, eles pecam, e aí o mal reina, e eu nado de braçada. Esse era o objetivo. Para isso, ele vai até a mulher e leva a mulher a usurpar a liderança de Adão, e toma uma decisão na frente de Adão, que tinha a responsabilidade de liderar. Aqui começa, então, todo o desgringolamento dos relacionamentos, que você vai ver a partir do verso de número 14. Então,
o diabo astutamente leva a mulher a romper com a submissão, e é por isso que você vai ouvir Paulo falando que as mulheres devem ser submissas, tomando o lugar que seria do homem, a responsabilidade que seria do homem, e levando então assim o casal a desobedecer ao Senhor. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, chamado proto-evangelho, está falando que Jesus virá e que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ainda que a serpente fique ali, querendo morder no calcanhar, perseguindo, incomodando, atrapalhando, ele será pisado, a serpente será pisada por Cristo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Agora Deus faz uma declaração categórica do que o pecado gerou. A mulher vai se levantar contra o seu marido e o marido vai ser severo, ser tirano, vai querer dominar sem amor sobre a sua esposa. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Por que por tua causa? Porque ele era o representante. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E aí uma palavra maravilhosa de graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para o homem, para Adão e sua mulher, e os vestiu. E aqui é graça por quê? Porque um animal já é morto, inocente, não tinha culpa de nada, para que seja retirada a pele e possa cobrir Adão e Eva. Pré-anunciando que Deus enviaria seu Filho para cobrir o nosso pecado, o inocente que morreria por mim e por você. Muito bem. Esse cenário, Cláudio, pode colocar lá, por favor? Soltar lá. Esse cenário que nós vimos rapidamente, deixa claro que, deixa eu ver aqui, onde é que eu estou? É isso mesmo. Ok. Esse cenário que nós vimos rapidamente, gente, eu corri mesmo por causa do nosso horário, mas se você quiser perguntar, pode perguntar. Deixa claro para a gente que não há superioridade e inferioridade. Existem responsabilidades específicas para homem e para mulher. A dificuldade que nós temos para lidar com isso hoje é por causa da queda. Então, nós não conseguimos olhar para a liderança do homem como algo instituído por Deus, mas olhamos para a liderança do homem como algo fruto do pecado, e eu não me submeto a isso. Mesma questão em relação à submissão feminina. A gente não olha para a submissão feminina como uma responsabilidade dada por Deus à mulher, e olhamos como algo debaixo do jugo por causa do pecado. Só que, quando a gente fica em 1 e 2, a gente vê que Deus criou tudo perfeitamente, harmonicamente, e é para funcionar assim. Quando a gente passa, então, a fronteira do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que tudo foi, então, desconstruído, foi destruído, foi afetado por causa do pecado. Quando você vai para o Novo Testamento, você verá na igreja
os textos que vão apresentando, desde Atos, na verdade, homens e mulheres são batizados, homens e mulheres recebem o Espírito Santo, homens e mulheres têm dons recebidos do Senhor, tem homem que profetiza, tem mulher que profetiza, em Coríntios. Então isso fica claro que não há essa separação entre superior e inferior, ambos criados por Deus, mas distintos entre masculinidade e feminilidade. Então, eu trouxe uma definição de masculinidade para a gente. No coração da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Por que que está mulheres? Porque o relacionamento do homem com a mulher não está limitada ao contexto do casamento. Nós, homens, temos que lidar no relacionamento com mulheres fora do contexto do casamento. Colegas de trabalho, irmãs em Cristo na igreja, e etc, etc, etc. Então, a masculinidade, dentro do que Deus preparou, tem essa responsabilidade cheia de bondade para liderar, para sustentar, para proteger, de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. É isso que a gente vê quando a gente olha para Gênesis, quando a gente olha para o texto que nós vimos na semana passada, e vamos voltar a ele, que é Efésios 5, 21 a 33. Bom, feminilidade. No coração da feminilidade madura há uma disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher. Está no plural também. Por quê? Porque a mulher também se relaciona com homens fora do contexto do casamento. Então tem colega de trabalho, tem irmãos na igreja, liderança dentro da igreja, e por aí vai. Esses dois conceitos, para nos ajudar a aproximar daquilo que Deus revelou em Gênesis, que Paulo vai apresentar o problema e como Cristo veio para corrigir esse problema e como o Evangelho nos conduz a vivê-lo em nossos relacionamentos. Sim. Sim. Homens dignos. Imagine que, vou usar o contexto conjugal, que seu marido seja um homem que bata em você. Não é digno da sua submissão. Não é digno. Leia Maria da Penha nele, né, Ebenezer? Então, dignidade está relacionado com aquilo que reflete o Evangelho na vida. Pode ser uma pessoa convertida, pode ser que não seja uma pessoa convertida, mas se tem valores dentro daquilo que o Evangelho apresenta, é digno. Ok? Muito bem. Ficou claro isso aqui, meus irmãos? Masculinidade, feminilidade. Diga, Edgar. Sustentar, quando nós olhamos aqui para Gênesis, está falando daquele que cuida de toda a provisão. Não é apenas sustento material, físico, mas de toda a provisão. Quando a gente olha para Efésios 5, 21 a 33, quando isso é detalhado, quando diz que ele tem a responsabilidade de cuidar da sua família, de prover as necessidades da sua família. Então é física, material, social, emocional e espiritual naquilo que é conduzi-la à presença do Senhor, toda a sua família. Essa é uma responsabilidade do homem, mas ela não é exclusiva do homem, porque a mulher é auxiliadora. Se ela é auxiliadora, ela participa disso. Então, ela não é uma responsabilidade exclusiva do homem, mas é primária do homem. Como Deus criou e assim instituiu em Gênesis. Como Paulo vai esclarecer para a gente, levando os homens a voltarem ao que Gênesis, o que era o propósito de Deus, que eles abandonaram. Porque o contexto de Efésios
contexto de homens que não cuidavam da sua família. Homens que estabeleciam família e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos e dele. E quando ele queria prazer sexual, ele procurava as prostitutas, porque entendia que a esposa era apenas para a procriação. E Paulo precisa trazer de volta o que é o plano de Deus. E para isso ele vai usar o Evangelho. E o tempo todo, em Efésios 5, de 21 a 33, ele vai falar no temor de Cristo, em Cristo, no temor de Cristo, em Cristo. Fora de Cristo, o que nós vemos é essa desestrutura total na nossa sociedade, no que diz respeito ao exercício da masculinidade e da feminilidade. Em Cristo, nós podemos resgatar aquilo que é o plano divino desde Gênesis. Ok? Bem, oi. Diga, Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Certo. Mulheres sejam submissas ao seu marido. Isso. Se essa frase, para quem não ouviu, se essa frase ali não amplia muito da mulher ser submissa aos homens no âmbito geral, o que vocês acham? Amplia muito? Disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar a forca não, né, gente? Que coisa horrível. A força e a liderança de homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher. E aí? Como é que a gente lida com a pergunta do Alexandre? Sim, é isso que o texto diz. Sim, e não a todos os homens. É importante sobre submissão porque é a passagem que incomoda. Nunca esquecer. Ok. A irmã Sueli diz nunca esquecer do vínculo do homem de amá-la. Eu vou deixar sobre a mesa a pergunta do Alexandre, porque nós vamos já para Efésios e aí a gente explica. Porque Efésios, ele tem o aspecto restrito do relacionamento, marido e mulher, mas ele também nos aponta para outros relacionamentos. Então, segura aí. Oi, irmã. Ficou incomodada, tá. Não, só foi só você, não. Você é que está falando. Sim. Tá bom, irmã. Calma, calma. Irmã, respira, vai. Respira, calma. Calma. O Júnior vai falar aqui. A Escritura já informa quando há governadores, há presidentes, há reinos em que estamos sob a autoridade de pessoas dignas, a própria Escritura diz que os homens não sofrem, que há alegria perante a nação. Então, quando está falando sobre homens dignos, é um prazer você ser submisso a pessoas que se agem com dignidade. Então, não é... Independe se seja autoridade ou não, mas seres humanos que agem com dignidade. Então, é um prazer caminhar nisso. Ok, acalmou mais, irmã? Nós vamos chegar lá. Calma, irmã, calma, calma. Nós vamos chegar lá. Isso aqui é para a gente pensar um pouquinho. Afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos, está falando não só para a mulher, né, gente? Homens também se submetem, e aí a gente vai chegar na definição clara de submissão, calma, respira. Mas nós submetemos autoridades. Vocês submetem a autoridade eclesiástica na igreja, submetem a autoridade do seu trabalho, do país e etc. Ok? Muito bem. Eu quero fechar aqui. Masculinidade e feminilidade, ok? Homem e mulher. Um não é melhor do que o outro, não é superior ao outro. É o plano de Deus para que assim ele seja conhecido no mundo. A expressão de quem é Deus através do homem, a expressão de quem é Deus
através da mulher, porque ambos são imagem e semelhança dele. Então, a mulher não é inferior, mas tem propósito específico da parte de Deus, por ter sido criada depois dele. Muito bem. Está congelado aí? Eu passei aqui. Vamos lá para Efésios, então. Nós temos 10 minutos. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Vocês querem a boa ou a má? Primeiro, né? A má, não vai dar tempo da gente ver tudo. A boa é que nós vamos ver alguma coisa. Bem, gente, qual que é o plano de Deus? Homem sem pecado, cheio de amor, mostrando a liderança forte e tenra em relação à sua mulher. Esse é o plano de Deus lá em Gênesis. Homem sem pecado, cheio de amor, vai liderar a sua esposa, seus filhos, para cuidar daquele jardim maravilhoso. Ok. Qual? O da mulher. A tela ali está comendo um pedaço. Mulher, também sem pecado, cheia de amor, respondendo de maneira alegre ao apoiar a liderança do homem, pois é criada como auxiliadora para, junto com ele, constituindo família, cumprir o propósito de Deus. Então, são dois seres criados à imagem e semelhança de Deus, refletindo o caráter santo de Deus. Estão totalmente conectados com Deus, submissos a Deus, obedientes a Deus, cumprindo suas responsabilidades únicas e diferentes para a glória de Deus. É isso que a gente tem em capítulo 1 e 2. Não há nenhuma depreciação, não há nenhuma tirania, não há nenhuma subjugação do homem sobre a mulher. Da parte da mulher, não tem rebeldia à liderança do homem, não há humilhação, não há escravidão. Tudo isso vai acontecer depois de Gênesis 3. E Deus fala que isso vai acontecer. Olha, a mulher, agora, ela vai querer se rebelar e não vai ser mais submissa, não quer atender, não vai auxiliar, ela quer tomar o lugar. E o homem, em contrapartida, vai subjugar, vai ser tirano, vai explorar, vai querer liderar sem amor. É o pecado que muda essa história. E isso a gente não pode perder de vista. Porque se a gente perde de vista, a gente começa a achar que aquilo que Deus instituiu é errado. O parâmetro não vem depois do pecado, gente. O parâmetro vem antes do pecado. Isso tem que ficar muito claro. Todas as vezes que eu levanto exaltado e brigo por causa da submissão, por causa da autoridade, talvez seja porque eu não estou lembrando que no início não era assim. E eu estou apenas focando no depois do pecado. Então não é Gênesis 3 que define o plano bíblico de masculinidade, liderança bíblica, feminilidade, submissão bíblica. Não é. O que define é antes do pecado. É Gênesis. É a vontade perfeita de Deus. Bem, a resposta então tem que ser o Evangelho. Olha só esse quadro aí. O ideal bíblico: liderança amorosa e humilde. Mulher, submissão alegre e inteligente. Aí erros de passividade. O marido é frouxo, a mulher é tratada como capacho. Usei termos bem estranhos assim, né? Mas está no livro lá, nem são meus. Erros de agressividade. O marido é tirano, a mulher é usurpadora. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O pecado fez isso. O pecado fez isso. Então, o homem é passivo, a mulher assume o espaço que seria dele, a liderança seria dele. Então, porque ele é frouxo, aí ela se torna uma usurpadora. Ou às vezes não, às vezes ele é um tirano mesmo e ela está brigando para usurpar. Mas a mulher às vezes é tratada como capacho, como se ela fosse inferior, como se ela não fosse criada em imagem e semelhança de Deus, como se ela não fosse alvo da graça de Deus, como se ela não habitasse nela o Espírito Santo, como se ela não fosse alguém à imagem e semelhança de Deus. Então, está aqui. Esses são alguns erros. O ideal bíblico qual é? Vamos ler juntos? Do marido? Liderança amorosa e humilde. E da mulher? Submissão, alegre e inteligente. Tá. Isso aí está lá em um dos nossos livros. Eu trouxe só para chamar a nossa atenção. Sim, Benézia?
Sim. Uhum. Ok. É isso mesmo. E é o que diz o texto para a gente de Efésios 5, 21 a 33. Abra aí, por favor, nesse texto. Eu não vou fazer leitura. Nós vamos seguindo aqui alguns versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Efésios 5, a partir do verso 21. O texto começa: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem são esses uns aos outros? Nos versos de 22 a 33, marido e mulher se sujeitam um ao outro. Nos versos de 1 a 4 do capítulo 6, filhos e pais se sujeitam um ao outro. Os versos 5 a 9 do capítulo 6, servos e senhores se sujeitam um ao outro. Então, é como se fosse um preâmbulo daquilo que deve fundamentar relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Então, vamos entender isso aqui. O que é sujeitar-se? Antes do sujeitar-se, diz que é uns aos outros, então é em nossos relacionamentos, e que o fundamento é no temor de Cristo. Somente em Cristo eu consigo entender o que é essa sujeição e me submeter a ela, ou me oferecer, ou me entregar a ela. Então, o que é sujeitar-se? O que é sujeitar-se? A palavra que Paulo emprega, ela é tirada do contexto militar. E é uma palavra que diz de uma atitude voluntária de cooperar com o outro para alcançarmos um objetivo comum. Então, o soldado que faz parte de um pelotão e recebe uma ordem do comandante, às vezes ele pode não concordar com a ordem como foi dada, mas ele vai se sujeitar, porque eles têm o mesmo objetivo a ser alcançado. E ele vai fazer isso voluntariamente, porque acima da vontade dele está o objetivo de alcançar o objetivo comum. Ok? Então pensemos em casamento. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, são unidos por Ele, casamento é a instituição divina, para que através desse relacionamento Deus seja conhecido, seja glorificado. Então, o objetivo do casamento é glorificar a Deus, mostrar ao mundo quem Deus é, através da expressão da masculinidade e da expressão da feminilidade. Esse é o objetivo. Sujeitar-se ao outro diz respeito a ter uma atitude voluntária, talvez eu tenha que abrir mão da minha própria vontade, para que, junto com a vontade do outro, eu alcance o propósito de glorificar a Deus. Isso é sujeição. Isso é sujeitar-se. Então, Paulo começa esse texto falando de que os relacionamentos estão pautados na sujeição mútua. Mas isso não significa que o homem perde a sua liderança e a mulher a sua submissão. Significa que, como somos pecadores, nós tantas vezes precisaremos lidar com esse pecado. E a sujeição faz parte do reconhecer e muitas vezes mudar. E isso é relacionamento pais e filhos, relacionamento patrão e empregado. Então, essa palavrinha é importantíssima, porque ela vai aparecer de novo no texto, quando ele vai tratar especificamente do relacionamento marido e mulher. Ok aqui? Liderança bíblica para o homem. Chamado divino para assumir a responsabilidade principal de ter o comportamento de Cristo. Liderança serva
proteção e provisão para a família. Então, quando a gente pega Gênesis e caminha por esse texto aqui, a gente vai ver essa definição. É um chamado divino para assumir a responsabilidade principal de ter o comportamento de Cristo. E o exemplo desse homem para liderar sua família é Cristo. Ele serve como Cristo serviu, ele protege como Cristo protegeu, ele provê para a família como Cristo proveu. Então vamos ver isso no texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Cabeça, aquele que lidera, como Cristo lidera. 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora sim, fala para o marido de novo, para a gente compor esse chamado divino. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o chamado divino assume essa responsabilidade principal de ser como Cristo. No amor, amando como Cristo amou a igreja, o marido ama a sua mulher. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Paulo está intercambiando aquilo que Cristo fez e faz para que a igreja seja apresentada assim, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito, com aquilo que o marido tem que fazer para com a sua esposa, para que ela seja apresentada diante de Deus mais santa. Sem ruga não é cirurgia plástica não, tá, gente? Sem ruga, mácula, coisa semelhante, está tudo tratando da mesma questão, é espiritual, é pecado, é transformação de vida. Então, o homem tem essa responsabilidade dessa liderança, dessa proteção, dessa provisão. Então, aqui está falando de uma provisão. De agir por causa do amor que ele tem, para que ela seja transformada cada dia mais à semelhança de Cristo. Então, assim também, verso 28, os maridos devem amar a sua mulher, de novo ele fala sobre amor, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, está falando de provisão, de proteção, dela cuida, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite o seu marido. Então a liderança bíblica está aí. Chamado divino para o marido assumir a semelhança de Cristo, a responsabilidade pela liderança, pela provisão, pela proteção em todos os aspectos possíveis do seu lar, da sua esposa, da sua família. E a liderança, e a submissão feminina, bíblica, é um chamado divino também, porque, lembra, estamos em Gênesis, como Deus instituiu, para honrar e fortalecer a liderança do seu marido e ajudá-lo a exercê-la de acordo com os seus dons. Então, volte para o texto. Verso 22. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Sujeitando-vos, verso 21. Submissas, verso 22. Submissas, verso 24. Sujeita, verso 24. São as mesmas palavras no grego. As mesmas. E eu gosto da tradução, então, do João Ferreira de Almeida para submissa, porque ele traz com mais clareza aquilo que Paulo está querendo apresentar no texto. A mulher está debaixo de uma missão. A missão de Deus de viver com seu esposo para glorificar a Deus. Mas debaixo também da missão do marido, que tem a responsabilidade de liderar essa família na direção de Deus. Então, a mulher que é submissa ao seu próprio marido é a mulher que trabalha
com seus dons e talentos para ajudá-lo a cumprir a missão de liderar biblicamente a sua família. É por isso que não dá para a gente separar as coisas aqui. Submissão está diretamente relacionada com amor e amor está diretamente relacionado com submissão. Por 3 vezes, Paulo vai falar para esse homem amar a sua esposa. E é no singular. A sua própria esposa. Por 3 vezes. E ele não fala para a mulher amar o marido. Nenhuma vez. As mulheres estão rindo, eu não sei porquê. Não entendi. Não entendi. Então, a submissão bíblica é o chamado divino para honrar, apoiar a liderança do seu marido, ajudá-lo a realizá-la de acordo com seus dons. Queridos, esse é o caminho para o contentamento, esse é o caminho que glorifica a Deus. Homem entendendo a sua masculinidade e cumprindo-a, mulher entendendo a sua feminilidade e cumprindo. Homem exercendo uma liderança bíblica, mulher exercendo uma submissão bíblica. Homem colocando em prática o que aqui é colocado por Paulo, e já foi apresentado em Gênesis, a mulher colocando em prática aquilo que é apresentado. Seguindo esse propósito, meus queridos, não apenas ambos estarão satisfeitos experimentando o melhor de Deus no contexto do casamento, mas Deus é mais glorificado. Esse é o propósito. Autoridade e submissão tem que ser entendido à luz de Gênesis no início, não pode ser à luz do que nós vemos a partir da queda. Senão a gente sempre vai falar que um é machista, que o outro é feminista. E vamos tratar sobre esses temas já no futuro. Luiz. Uhum. Sim, sim, é fortíssimo. Não, será? Pronto. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Constranger é estar apertado de tal maneira que você tem que fazer força contrária, senão você vai ser esmagado. Então, quando eu estou constrangido, eu estou sendo apertado. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer esmagado. Então, eu faço força contrária. É isso que Paulo diz sobre estar constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo me aperta de tal forma que eu só tenho uma resposta a dar a esse amor: amar de volta. Então, uma mulher que experimenta isso aqui que Paulo colocou, ela é amada, ela é apertada de tal maneira que ela não tem outra resposta a dar que não seja responder em amor. É por isso que ela vai viver a submissão. Bem, meus irmãos, eu queria caminhar um pouquinho, mas eu vou gastar então uns 10 minutinhos na aula seguinte para a gente fechar isso aqui. Ou responder algumas perguntas, acho que é melhor. Guarde a sua pergunta aí. Olha lá, o que eu quero concluir? Homem e mulher foram criados para refletir o caráter de Deus. Como homem e como mulher no contexto do casamento. São iguais em valor e dignidade, porém distintos na expressão dessa imagem. Eu expresso como homem, masculinidade bíblica, liderança bíblica. A Júnia expressa como mulher, feminilidade bíblica, submissão bíblica. Ambos estão unidos para cumprir esse propósito. Homem como liderança, mulher como auxiliadora. É assim que a gente entende autoridade e submissão. Eu vou gastar uns 10 minutinhos na aula que vem para responder algumas perguntas e fechar, mas eu queria que você saísse daqui com isso. Homem e mulher são criados para a glória de Deus e vão expressar quem Deus é, sendo homens masculinos, mulheres femininas. A distorção é por causa do pecado. O plano bíblico é esse para mim e para você. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer-te por esse tempo de reflexão, de olharmos para a Tua palavra. De fato, Pai, o Senhor sempre
instituiu tudo de forma perfeita. Mas a nossa rebeldia, a nossa luta para sermos como o Senhor, sempre traz prejuízo e nos afasta daquilo que é um plano maravilhoso para a nossa vida. Eu peço que o Senhor nos ajude a nós, homens, vivermos essa masculinidade e essa liderança bíblica. E peço que o Senhor ajude cada uma das minhas irmãs aqui a viverem a sua feminilidade e a sua submissão bíblica para a glória do Senhor. Precisamos resgatar isso, ensinar aos nossos filhos isso, aos nossos jovens, adolescentes, aos nossos amigos, que somente em Cristo Jesus nós podemos resgatar aquilo que é um plano perfeito do Senhor. Ajuda-nos, pois nós não conseguimos somente em Cristo, no temor de Cristo, unido a Cristo, pelo poder de Cristo que nós poderemos. Por isso é que nós oramos em nome dele. Amém. Amém.